Estamos live? Não sei. Estamos ainda aqui. Está tudo bem? Está tudo em ordem, tecnicamente? Não sabemos. E no YT? Ora bem. Peço desculpa, João. Peço desculpa a quem eventualmente nos esteja a ouvir. Supostamente deveríamos estar live. A imagem no YouTube está enovoada e não parece que esteja a dar. Estamos aqui a exercer as instâncias ao nosso dispor para carregar em F5 e para ver se isto dá ou não dá. Vamos ver se estamos ou não. Aparentemente sim. A segunda foi de vez, apesar de custar. Novamente, from the top, estamos aqui com o grande João Pereira Coutinho, cientista político, professor universitário, escritor premiado desde tenra idade, desde os 19 anos de idade, cronista, opinionista. Ele, se tiver tempo, vai-nos explicar como é que ele percepciona essa diferença entre ser um cronista e um opinionista. O João Pereira Coutinho estudou música, estudou direito, estudou cinema, estudou história da arte, ciência política. Já escreveu, tenho uma presença na imprensa muito forte desde muito cedo, para o Independente, escreveu em blogs, escreveu para o Expresso, para o Correio da Manhã, ainda hoje é comentador televisivo, ainda hoje escreve para o Correio da Manhã, para a revista Sábado e, acima de tudo, para a Folha de São Paulo, que fez com que o João Pereira Coutinho se tornasse mais conhecido internacionalmente como João Pereira Coutinho. É, de facto, uma pessoa que nos honra imenso com a sua presença, um pensador de direita, acho que assumidamente de direita, um pensador que nos vai, de certa maneira, fazer perceber o nosso liberalismo por via do cotejo com a sua posição mais conservadora. Como é que um conservador vê a liberdade? Como é que um conservador vê o liberalismo? O João Pereira Coutinho, obviamente, com os seus pergaminhos de ciência política, vai-nos dar, de facto, um panorama e um ponto de visão muito interessante. Boa noite, João. Boa noite, Paulo. Eu agradeço imenso o convite. Tenho pena de não estar presencialmente nestes encontros. As coisas são o que são. Mas agradeço-te muito, agradeço à Mariana Nina, agradeço à Iniciativa Liberal, um partido que sigo com muitíssima atenção, não é com muita atenção, com muitíssima atenção, o seu nascimento, a sua evolução, aquilo que tenho proposto para o país, etc. E, portanto, é um grande prazer estar aqui e vamos ver se consigo elucidar alguns desses conceitos. Se consigo, isto vai demorar 1 hora ou vai demorar basicamente o tempo que tu quiseres. Okay. Talvez numa hora vamos resolver todos os problemas teóricos sobre o liberalismo e o conservadorismo. Sem dúvida. É claro que sim. Numa hora vamos resolver os problemas todos do mundo. João, como já referi, tu vais fazer uma abordagem ao liberalismo e à liberdade através da tua posição, que é conservadora. Como imaginas, existe uma discussão dentro das pessoas que se afirmam liberais, nomeadamente daquelas que não se localizam no espectro socialista e que não
pensam o mundo de acordo com aquilo que nós já chegámos a chamar o paradigma socialista, e nós gostaríamos que tu nos explicasses já de entrada como é que o conservadorismo e o liberalismo se relacionam. Se são compatíveis, se não são compatíveis. Olha, essa pergunta implica saber primeiro o que é o conservadorismo. Exatamente. Saber o que é o conservadorismo implica começar por dizer que é preciso fazer uma distinção entre o conservadorismo no sentido filosófico e o que é o conservadorismo no sentido político. Porque muitas vezes as pessoas tendem a confundir essas duas dimensões. Porque o conservadorismo, do ponto de vista filosófico, começa por afirmar que o conhecimento humano é um conhecimento limitado, é um conhecimento imperfeito, e se o conhecimento humano é um conhecimento limitado e um conhecimento imperfeito, isso implica que nós sabemos menos do que aquilo que achamos e também somos capazes de fazer menos do que aquilo que achamos que somos capazes. Portanto, de certa forma, é uma visão mais cética ou mais pessimista não necessariamente sobre a política, embora isso tenha implicações políticas, mas sobre a condição humana. E, nesse sentido, há pessoas que podem ser perfeitamente conservadoras do seu temperamento, na sua disposição, não podem até nem ser necessariamente conservadoras do ponto de vista político. O conservadorismo político, apesar de partilhar princípios que são de natureza filosófica, tende a variar de acordo com os contextos onde o conservadorismo surge. Ou seja, o conservadorismo é aquele tipo de ideologia que tende a reagir perante circunstâncias históricas muito particulares, sobretudo quando existe uma ameaça radical de natureza revolucionária. É um pouco uma bela adormecida, ou seja, é preciso o beijo do príncipe para que o conservadorismo desperte, porque normalmente o conservadorismo não é, como as outras ideologias, uma ideologia que está permanentemente a tentar atingir alguma coisa, seja a igualdade ou seja a liberdade, ou seja, é preciso provocar o conservadorismo para que o conservadorismo desperte e possa reagir. E a reação conservadora do ponto de vista político dependeu muito das diferentes tradições em que o conservadorismo emergiu, ou seja, quando nós falamos do conservadorismo, sobretudo o conservadorismo inglês, britânico, é muito diferente do conservadorismo francês. Mesmo que ambos tenham tido, por assim dizer, a mesma ameaça radical e a mesma ameaça revolucionária do ponto de vista histórico, e foi a Revolução Francesa, aquilo que, por exemplo, conservadores ingleses procuraram conservar é muito diferente daquilo que conservadores continentais franceses procuraram conservar. É exatamente por isso que o conservadorismo, sobretudo de expressão anglo-saxónica, é bastante mais, ou está bastante mais próximo do liberalismo e, de certa forma, está bastante mais próximo de uma certa tradição de liberdade, porque essa era a tradição que era preciso conservar. E, portanto, quando, por exemplo, Burke, que normalmente é apontado como um precursor do conservadorismo moderno, mesmo que ele não fosse conservador do ponto de vista partidário, porque ele era um Whig e não era um Tory, a verdade é que o Burke vai reagir contra a Revolução Francesa em nome de uma tradição de liberdades, no plural, que existiam em Inglaterra praticamente desde a Magna Carta e que foram reafirmadas na Revolução Gloriosa de 1688. Por sua vez, quando nós atravessamos o Canal da Mancha e olhamos para os conservadores continentais, sobretudo autores como Mestre, Bonald, todos os contra-revolucionários franceses, aquilo que eles procuravam conservar era essencialmente o trono, o altar, a autoridade política e portanto, havia uma menor tolerância, digamos assim, se é que havia tolerância, para concepções liberais ou para uma concepção de liberdade, por exemplo, em sentido negativo, o que seria absolutamente impensável em vários contra-revolucionários franceses. Portanto, eu diria que o conservadorismo e o liberalismo têm uma relação próxima, historicamente próxima, mas isso depende do contexto histórico em que o conservadorismo
emergiu. Eu não sei se me fiz entender. Fizeste, achei excelente essa distinção entre aquilo que se pretende conservar e, de facto, tem que haver uma visão, acho muito interessante, a ver se eu percebi bem. Um conservador, portanto, tem ideias, tem uma posição relativamente à natureza humana, de que a natureza humana é falível, de que a natureza humana não é só bondade, nem tende apenas para a bondade e para o bem. Tem uma noção de que a perfeição é inatingível e se calhar está aqui um bocadinho relacionada com uma coisa que alguns chamam o mito da solvabilidade, de que é possível resolver, é possível aos homens, com a sua natureza intrínseca, resolver os problemas do mundo. Há movimentos políticos que têm no seu cerne essa ideia de que os problemas do mundo são nossos para serem resolvidos. Ora, o conservador talvez não tenha essa ânsia e seguramente não tem essa ilusão de que possa resolver os problemas mais graves da humanidade, digamos assim, de uma penada. É qualquer coisa assim? Sim, porque seguramente que sim, porque a noção de imperfeição é uma noção que é muito cara a qualquer temperamento conservador, seja Exatamente. apenas do ponto de vista filosófico, seja do ponto de vista político. E essa imperfeição, enfim, ao longo da história foi-se materializando em várias dimensões. Existe quem acha que nós somos imperfeitos porque depois da queda o homem afastou-se do caminho de Deus e, portanto, existe uma dimensão quase teológica da imperfeição. Isso está muito presente, por exemplo, nos contra-revolucionários franceses. Como o Mestre, por exemplo, ele achava que atenção, eu digo mestre com o S e não maître, porque ele não era francês, ele era da Savoia. E o S diz, às vezes há pessoas, porque é que diz mestre e não maître? Bom, mas o mestre, ele achava que essa imperfeição era uma imperfeição, obviamente, calcionada pela nossa perdição aos olhos de Deus, e, portanto, o mestre olhava para a Revolução Francesa como um castigo de Deus, castigo esse que, ao mesmo tempo que ele achava que a Revolução Francesa era um castigo de Deus, ele achava que os homens, ajudados por Deus, poderiam reverter os efeitos da Revolução. Agora, é perfeitamente possível nós continuarmos a falar de imperfeição humana, independentemente de acreditarmos ou não em Deus. Ou seja, a imperfeição humana parte, sobretudo, de duas percepções que eu acho que podem ser facilmente entendíveis e até partilháveis em pessoas até de disposições políticas muito distintas. Em primeiro lugar, a nossa imperfeição é uma imperfeição intelectual. Ou seja, nós não podemos intelectualmente captar toda a complexidade do mundo e das relações sociais ou humanas. Há quem discorde disto, obviamente, mas quem acha que tem um intelecto tão absolutamente perfeito, de duas uma, ou é um deus ou é um alucinado. Portanto, eu acho que as pessoas, digamos assim, num registro que nós possamos considerar de normalidade, as pessoas chegam facilmente à conclusão que são intelectualmente imperfeitas, mas, por outro lado, mesmo que nós fôssemos intelectualmente perfeitos, isso não abolia a margem de contingência que nós não somos capazes de controlar. E nessa contingência está a ação dos outros homens, está fatores que nós não somos capazes de antever, porque a própria história é dinâmica e significa que existem factos imprevistos que acabam mesmo por alterar as nossas melhores intenções e, portanto, o grande problema é que quando nós partimos de uma posição que reafirma a imperfeição humana, sem ir para territórios de natureza teológica, se nós aceitamos essa imperfeição, isso tem consequências do ponto de vista político que são imediatas. Ou seja, se nós achamos que os homens são imperfeitos, isso implica, por exemplo, olhar para o governo e para as funções do governo de uma forma bastante mais modesta e bastante mais limitada do que pessoas que acham que os homens não fazem parte da espécie Homo sapiens. Quem acha que os homens não descendem dos macacos, quem acha que os homens
são seres dotados de uma inteligência extraordinária e, portanto, com o poder nas mãos, vão fazer também coisas extraordinárias. Ora, se partirmos de um pressuposto oposto, ou seja, que nós, de facto, somos imperfeitos, isso significa que o ato de governar vai ser um ato que tem que ser mais prudente, mais humilde e, de preferência, mais limitado. Exatamente. E tu vês... tu falaste... portanto, se nós entendermos, de facto, que as pessoas são falíveis, todas elas, independentemente de quais sejam, quer os governados, quer os governantes são falíveis, existe aqui uma noção de que, à partida, o governo, quer do lado do governo, quer do lado dos governantes, quer do lado dos eleitores, quer do lado dos eleitos, tem que haver limitações à sua atuação, tem que se levar em conta que, de facto, as pessoas vão utilizar o poder que lhes é conferido para praticar coisas boas, assim como coisas más. Estamos aqui no campo da imperfeição intelectual, mas há outros tipos de imperfeições. Talvez de uma maneira muito confusa, eu estou a tentar fazer esta pergunta. Tivemos o Miguel Granja na semana passada, ou há 2 semanas atrás, que nos falou da maneira fantástica como foi arquitetado o sistema político americano, de facto, com checks and balances que impedissem o progresso desmesurado das decisões políticas. Esta ideia de que um ato do presidente tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Senado, todos têm que passar por via de promulgação pela mão do presidente, todos ou quase todos, ou bastantes. Ou seja, há aqui uma forma de limitar a atuação dos eleitos. A minha questão é, e eu acho que está no âmago de algum anticonservadorismo que existe entre os liberais, haverá necessidade de limitar também, no teu entendimento como conservador, de limitar também e de ter presente a imperfeição dos eleitores, a imperfeição das pessoas comuns? Nos liberais, por vezes, encontra-se de forma oculta, debaixo de muitas discussões, talvez, este dissenso relativamente a será que a liberdade devia ter alguma limitação? E isto incomoda muita gente. Esta é uma boa pergunta. E é uma pergunta muito difícil. Porque é uma pergunta que lida com muitas coisas, mas, de certa forma, lida com a noção da autonomia. E, como é evidente, a noção da autonomia, embora seja um valor importante, para um conservador não é o valor mais importante. Mas aquilo que eu diria relativamente a essa pergunta é que eu responderia a essa pergunta de 2 formas. Em primeiro lugar, relativamente à arquitetura dos Estados Unidos, dos pais fundadores dos Estados Unidos, eu diria que aquilo que se tentou nos Estados Unidos foi evitar 2 extremos. Em primeiro lugar, evitar uma situação que era a situação que existia durante a dominação britânica, ou seja, a ideia de que pudesse existir um presidente, um soberano que detivesse poder absoluto, mas, por outro lado, havia também a percepção de que era preciso evitar o extremo oposto, ou seja, tirania é tirania. Não interessa se a tirania é exercida por um homem ou por uma multidão. Uhum. E os pais fundadores dos Estados Unidos tiveram muita preocupação em, tendo evitado a tirania de um homem, que no caso era o monarca Jorge III, que era o monarca inglês, à época da Declaração de Independência, era preciso também evitar o outro extremo. Era preciso evitar as tiranias das maiorias. De certa forma, os pais fundadores dos Estados Unidos, eles tinham acompanhado muito bem o que é que se tinha passado em Roma, o que é que se tinha passado nas repúblicas italianas e que temiam o poder das multidões. E de que forma era possível evitar esses 2 extremos? Era possível atribuindo ao povo
que era, os que podiam votar, o início, a chave para o início de um processo, mas esse processo não terminava apenas com a vontade da maioria. Existiam outras instituições fundamentais que, de certa forma, existiam não apenas para contrabalançar o poder do presidente, mas também para contrabalançar o poder das massas, o poder da multidão, o poder das fações. A expressão que o Madison utiliza muitas vezes nos Federalist Papers é o poder das fações. E é engraçado porque quando o Madison está a escrever sobre o poder das fações, ele tece algumas observações que ainda hoje são úteis. Ou seja, ele diz, bom, há um problema, o problema das fações é um problema real, mas não é possível limitar o poder das fações pela eliminação da liberdade. Isso é a mesma coisa que combater o fogo pela privação do oxigênio. Ou seja, qual é que deve ser a atitude? A atitude para o James Madison era o próprio governo representativo, ou seja, o povo elege os seus representantes e os seus representantes devem conduzir a sua ação, não apenas de acordo com a vontade dos eleitores, mas também exercendo o seu próprio juízo. É exatamente por isso que hoje nos Estados Unidos, ainda não sabemos exatamente o resultado, mas está-se a eleger os grandes eleitores do colégio eleitoral, que por sua vez vão eleger o presidente dos Estados Unidos da América. Isto significa o quê? Significa que não há nada na Constituição que diga que um grande eleitor do colégio eleitoral tenha necessariamente que entregar os seus votos ao candidato pelo qual foi eleito. Claro, isso é muito raro, isso acontecer, acho que aconteceu 8 vezes, 9 vezes, mas é muito, muito raro. Mas a Constituição americana não diz nada sobre isso. Portanto, em teoria, podia perfeitamente acontecer. Trump julga que está eleito, o Biden julga que está eleito, e depois os eleitores, os grandes eleitores, atribuem os seus votos a outro candidato. Portanto, essa foi a primeira questão. A segunda questão, que tem a ver com as limitações à liberdade, essas limitações são, para um conservador, do ponto de vista conservador, essas limitações são, dito de outra forma, são precisamente essas limitações que fazem com que a liberdade seja possível. Ou seja, enquanto que eu vou simplificar isto quase até à caricatura, mas enquanto que para um liberal clássico, temos assim, da tradição contratualista, portanto, um Locke, dirá que a liberdade dos homens, evidentemente, é um direito natural. E que esse direito natural, evidentemente, assim que entramos em sociedade, tem que ser limitado. Aquilo que um conservador tenderá a dizer é que, ainda que nós possamos falar de liberdade num estado da natureza, partindo de pessoas que podemos falar de liberdade no estado da natureza e não apenas de uma vida puramente instintiva, em que a palavra liberdade ainda não se aplica com propriedade, mas ainda que nós pudéssemos falar de liberdade, na realidade aquilo que nos torna livres, ou seja, capazes de exercer ou capazes de atuar numa certa área em que nós não somos coagidos por terceiros e etc., é a constituição do poder político e da autoridade política. E, portanto, digamos assim, que para um conservador, a única forma dos seres humanos poderem dispor da sua liberdade passa pela constituição, por paradoxal que pareça, de uma autoridade política que limita a mera licenciosidade ou a liberdade no sentido mais básico, mais animalesco da expressão. E, portanto, digamos que quando, por exemplo, o Burke, quando ele afirma a arte é a natureza do homem, é uma posição anti-russoniana, no sentido de que aquilo que nos torna humanos não é uma espécie de um arquétipo abstrato que existiria lá atrás, no estado da natureza, etc. Não, nós tornamos-nos humanos porque é a sociedade que nos humaniza e nos civiliza. De certa forma, é a sociedade que nos liberta de tudo o que é instintivo, de tudo o que é puramente potência, estruturando, por assim dizer,
a nossa própria liberdade. E, portanto, eu diria que um conservador entende que é necessário limitar essa liberdade para que ela possa ser real, para que ela possa ser usufruída. Muito bem. E eu retiro das tuas palavras que, de facto, e concordarei com essa ideia, de que, de facto, a liberdade é algo, além de ser extraordinariamente frágil e de poder ser perdida a cada passo, e as instâncias em que isso aconteceu na história da humanidade são demasiadas para contar, a liberdade é uma coisa construída, é uma coisa que não se for eventualmente um direito que nos assiste, é um direito construído. Que relação é que encontras, portanto, isto faz algum sentido da liberdade nascer? Porque também era uma das perguntas que eu te queria colocar. Esta ideia de que a pergunta que eu te queria colocar era basicamente esta: se o liberalismo ou se a liberdade está umbilicalmente, a liberdade como a capacidade de exercício livre, passa pelo ionasmo, da vontade esclarecida, se está umbilicalmente ligada a determinada cultura. Se haverá outras culturas que tenham uma ideia da liberdade como nós temos. Nós temos uma ideia muito universalista de que a liberdade é um direito que assiste a todos, mas bastava dar-se o caso de nascermos noutra cultura e iríamos ter, porventura, uma noção diferente dessa liberdade ser inalienável e dessa liberdade sequer existir e, se calhar, pior ainda, dessa liberdade ser uma coisa boa. Nós temos essa ideia de que a liberdade é inalienável e é essencial à nossa existência e que é uma coisa boa. Mas alhuros não é assim. Mais uma pergunta fácil. Bom, eu diria o seguinte: quando nós estamos a falar de desta concepção de liberdade, ou seja, a ideia de que nós dispomos aquilo que se chama, eventualmente, uma concepção negativa de liberdade. Uhum. Ou seja, a ideia de que eu posso atuar ou não atuar, porque não atuar também é um exercício de liberdade, eu posso atuar ou não atuar sem ser intencionalmente coagido por terceiros. E aqui por terceiros é por Estado, por uma autoridade, etc. Esta concepção é uma concepção que está profundamente ancorada numa determinada, à falta de uma palavra, civilização. Ou seja, mesmo quando nós estamos a falar do liberalismo, e aqui também simplificando quase até à caricatura, quando nós estamos a falar de um movimento cultural, filosófico, que de certa forma vai saindo da medievalidade cristã e que se vai espalhando pelo Ocidente, séculos XVI, XVII, por aí fora, nós estamos a falar de uma concepção de liberdade que está intimamente ligada, por paradoxal que pareça, a uma particular tradição que também é uma tradição judaico-cristã. Ou seja, quando os liberais falam de coisas como os direitos do homem, quando estão a falar da essencial dignidade do ser humano, quando estão a falar de um espaço que é um espaço meu, onde a cidade, com os poderes da cidade não entram, o que muitos liberais estão a fazer é a secularizar conceitos e termos que nos foram dados, curiosamente, pela tradição judaico-cristã. Ou seja, a nossa concepção moderna de liberdade é uma concepção que, evidentemente, em primeiro lugar, é uma concepção que é distinta de uma concepção antiga de liberdade, no sentido de que a liberdade para os antigos, como dizia o Benjamin Constant, era essencialmente a liberdade de as pessoas participarem na vida pública, de se inteirarem nos assuntos da cidade, sendo que essa ideia de um espaço, que é um espaço meu, onde eu escolho atuar ou não, participar ou não, isso é uma concepção moderna de liberdade. Uhum. E, de certa forma, foi, em grande medida, o cristianismo que concedeu esse espaço, o espaço onde existe o eu e a minha consciência, e onde não entram os poderes da cidade. E, portanto, quando os liberais
começam a defender uma série de princípios, de conceitos que fazem parte do ADN do liberalismo contemporâneo. Direitos do homem, dignidade do ser humano, a liberdade individual, etc, etc. Eles estão, no fundo, ainda que revoltando-se contra a autoridade, no caso da Igreja, eles estão a secularizar conceitos que são conceitos que estão intimamente ligados ao próprio desenvolvimento do cristianismo no Ocidente. Quando comparamos isso, por exemplo, com o que acontece no Islão político, a diferença é uma diferença muito, muito acentuada. Porque, enquanto que no Ocidente judaico-cristão a noção de dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César encontra uma caução bíblica fundamental, sim, o mesmo não se passa no Islão político, em que, de certa forma, em que não há essa abertura, digamos assim, para haver uma delimitação clara entre duas esferas de poder distintas. E não havendo essa abertura, é evidente que o poder popular como poder soberano deixa de fazer sentido. O único soberano que existe é Deus. É Deus que estabelece as leis para os homens. E, portanto, aos homens o que compete, evidentemente, ainda que interpretando, ainda que fazendo um exercício de exegese, etc., mas aos homens o que é reservado é a aplicação de leis que procedem de um único soberano. É evidente que eu sei que depois existe um grande debate sobre o Islão político, existem autores que afirmam que, de certa forma, a não emergência da democracia liberal e do próprio liberalismo político no Islão também se explica por outros fatores, enfim, isso é uma conversa que nunca mais acaba. Mas esta dimensão seminal de existirem duas esferas de poder que o Ocidente teve e que o Islão não teve, explica em grande medida por que motivo a nossa concepção de liberdade é uma concepção nossa e preciosa e que deve ser protegida. Sim, absolutamente. Não discordo em nada. De facto, no Islão, essa noção, além de não existir essa separação entre o poder secular e o poder religioso, não existe sequer uma separação à qual também aludiste bem entre o que é público e o que é privado. Esta noção de que eu sou livre no meu recato, eu sou livre de não participar. Mas, portanto, eu seria esquartejado se não te fizesse esta pergunta, que é, se tu eventualmente te considerarias perante um extraterrestre qualquer que te raptasse e que te fizesse explicar a tua orientação política, tu tens algum pejo em considerar-te liberal? Neste sentido, sendo tu conservador, com certeza, o apego que tens à tradição e essa ideia de que aquilo que nós somos hoje tem que ser contextualizado na nossa tradição judaico-cristã, greco-latina, judaico-cristã e do iluminismo e dos horrores do século XX, que foram extraordinariamente influentes na construção desta ideia que nós temos hoje do que é a liberdade. Tu considerar-te-ias um conservador liberal? É possível responder essa pergunta com outra pergunta, e a pergunta é, eu acho que quando as pessoas perguntam o que é um conservador no século XXI, eu acho que um conservador no século XXI deveria tentar conservar a herança liberal que triunfou no século XX. Ou seja, os problemas que um conservador enfrenta no século XXI não são os mesmos que ele enfrentava no século XVIII, não são os mesmos que ele enfrentava no século XIX. Hoje em dia, eu diria que existem dois problemas fundamentais. O primeiro deles é defender a herança liberal que triunfou no século XX sobre alternativas rivais. Absolutamente. E defender o liberalismo significa defender várias coisas. Significa defender, obviamente, a democracia liberal, esta ideia de que, de facto, o povo inicia o processo, mas não é possível que tenha a última palavra neste processo. Portanto, formas de democracia direta,
ainda que possam ser estimáveis em contextos mesmo muito específicos, devem ser vistas sempre com muita cautela, mas eu diria que a arquitetura da democracia liberal, a existência de instituições independentes, checks and balances, tudo isso, é isso que deve ser conservado e preservado. Mas também existe um segundo problema, que eu acho, e que lida com um princípio que acho que é importante da gramática conservadora, que é o princípio organicista. Ou seja, eu acho que um conservador no século XXI está muito preocupado com a fratura social e económica que emerge nas sociedades ocidentais, pelo simples motivo de que é nessa fratura que nasce o potencial revolucionário que pode pôr em causa as próprias democracias liberais. Portanto, eu diria que um conservador do século XXI é um liberal no sentido de que ele quer proteger a herança liberal, sem esquecer uma fratura social e económica que não parece que seja, que constitua uma grande preocupação nem para uma parte dos liberais, mas também, curiosamente, não parece que seja uma grande preocupação da nova esquerda identitária. E, portanto, eu diria que é entre estes dois elementos que o pensamento conservador contemporâneo tem que se situar. E eu sei porque é que não é confortável para muitos liberais a segunda parte desta equação, porque ela põe em causa princípios que são sagrados para o liberalismo, como, por exemplo, a globalização e os efeitos necessariamente benignos que a globalização traz. Como é evidente, não há nenhum processo histórico que seja uniformemente benigno, a não ser, quer dizer, não há. E a globalização, ao desgastar a classe média ocidental, pelo simples motivo de que teve que criar uma outra classe média, mas, sobretudo, ao trazer, isso foi importantíssimo, com certeza, inovações tecnológicas fulcrais, há um preço também a pagar por esse elemento disruptivo. Que não é, eu não estou a dizer isto, não estou a encarar isto de uma forma maligna, como foi imposto às massas, a globalização. Não, isto faz parte da própria evolução e ainda bem, porque a criação de riqueza é fundamental e sem isso as nossas sociedades estão condenadas à pobreza e ao autoritarismo. O que eu só estou a dizer é que há consequências neste processo. A tecnologia permitiu-nos produzir muito mais com muito menos, mas é preciso não esquecer os que ficaram para trás. E porquê? Porque está aí um potencial revolucionário que pode pôr em causa a democracia liberal. Concordo absolutamente. Trouxeste à colação. Estás a ficar um conservador, Paulo. Não, mas ouve, João, eu sou conservador e sou liberal também. Era uma ideia que eu gostaria de explorar contigo, se possível e se tivermos tempo. Porque, de facto, bom, para quem nos está a ouvir, tu pegas nos dois étimos conflituantes da Revolução Francesa, na liberdade e na igualdade, e consideras que nenhum deverá esmagar o outro. Que deverá haver aqui uma componente de igualdade no pensamento liberal atual. E eu concordo, vamos a ver, o que seja essa igualdade, se deverá ser a equidade que é cantada e gritada pela extrema-esquerda identitária que referiste, ou se deverá ser, talvez no outro extremo, e se calhar pronto, confesso, se calhar é um bocadinho para aí que eu caio, para a ideia de que não é a desigualdade do curro que é má, é a pobreza. Ou seja, é a inexistência de um tal mínimo de subsistência. Vamos imaginar que eu sou um pai de 2 filhos ou 3, tenho os meus pais mais velhos a viver comigo, vivemos num apartamento T3, temos um carro, temos um mínimo de conforto, por exemplo,
incomodar-me-á assim tanto, ou seja, não me falta nada. Se chegar a esse patamar de não me faltar nada, será que isso me conduz à revolução, que é uma das razões pelas quais tu te referes que és conservador? Portanto, um conservador é, à partida, alguém que é contra os grandes saltos históricos e as grandes revoluções que trazem o futuro para mais próximo e que nos esmagam com esse futuro e que nos cortam as cabeças e que nos retiram a capacidade de ser felizes. Bom, a questão é esta. A pobreza e a desigualdade. Eu sou a favor de acabar com a pobreza. Não sei se serei necessariamente a favor de acabar com a desigualdade. E tu também não é? Claro, mas repara, eu muito antes de chegar a essas discussões sobre pobreza, desigualdade, etc., eu estou a falar ainda de uma coisa que está muito, muito antes dessa discussão, ou seja, basicamente uma mínima noção de respeito. Absolutamente. Ou seja, porque aquilo que fomos observando, sobretudo desde a década de 80, foi ao mesmo tempo que se cultivava esta cisão, foi um completo abandono das classes trabalhadoras, de tal forma que hoje esses dois, um abandono sobretudo pelas elites e pelos afortunados da economia do conhecimento, etc., de tal forma que hoje em dia esses dois mundos já nem sequer existem no mesmo mundo. Existe uma elite metropolitana, muito bem adaptada à globalização, etc., e depois existe uma enorme periferia que nem sequer coexiste espacialmente, a não ser quando vem limpar as casas ou servir na Starbucks ou etc. E o que eu estou a dizer é que esse abismo é problemático para a sobrevivência das democracias liberais por dois motivos. Em primeiro lugar, é problemático porque convida a formas messiânicas de democracia direta e, em segundo lugar, porque convida também a soluções, quer económicas, quer políticas, de um enorme radicalismo. E, portanto, a primeira coisa que eu diria é muito antes de chegar à solução, então qual será a solução? Muito antes é reconhecer que este problema existe. Isto é um problema. E este problema ficou destapadíssimo com a eleição de Donald Trump em 2016. As pessoas podem falar de Trump como quiserem, podem insultar o Trump e dizer que o Trump é isto e aquilo. O Trump, na realidade, é apenas a expressão, não a causa, mas é a expressão desse imenso mundo, que é um mundo ao qual as pessoas se referem como deplorável, buçal, atrasado, etc., mas de um imenso mundo que ficou para trás. E se para um conservador o valor do organicismo, ou seja, a ideia de que uma sociedade é um organismo vivo, feito de várias partes, ainda que sejam partes desiguais entre si, esse não é o ponto, mas que pelo menos é um organismo em que, enfim, diferentes pessoas com diferentes talentos, fazem diferentes coisas. Não é isso que está em causa, mas se uma sociedade é um organismo, não é possível amputar órgãos desse organismo e esperar que ele seja saudável. No fundo, é um pouco a metáfora organicista. E ao longo da história, isso foi sempre uma grande preocupação para pensadores conservadores. No século XIX, por exemplo, qual era o grande desafio? O grande desafio era a democracia, ou seja, era a democracia de massas. Por exemplo, a Grã-Bretanha nisso soube resolver a tensão com a democracia de massas de uma forma que para mim é uma forma inteligente, ou seja, foi ao contrário do que defendia uma parte do Partido Conservador e ao contrário do que defendia o Partido Liberal, políticos como, por exemplo, o Disraeli,
Israeli. Acharam que a melhor forma de acomodar a democracia moderna passava por convidar as classes populares a fazerem parte do processo democrático. Porquê? Porque o Disraeli tinha a noção de que isto é tudo uma nação. Daí que o seu movimento político fosse One Nation Conservatism. Estamos todos no mesmo barco. Claro, uns estão ao leme, outros estão a remar, outros estão a fazer isto ou aquilo. Agora, não é possível atirar gente pela borda fora. E portanto, concordo absolutamente. Pronto, eu acho que estes dois... Agora, como resolver a pobreza? Bom, isso aí é uma discussão à qual eu honestamente não estou habilitado a discuti-la. Parece-me que a única forma de resolver a pobreza passa pela criação da riqueza. Não estou a ver de que outra forma. E nesse sentido acho que o primeiro problema é de facto o problema da pobreza. Ou seja, a desigualdade é um termo demasiado abstrato. Do ponto de vista objetivo, claro. Existe uma situação de desigualdade entre mim e o Cristiano Ronaldo, não é? Claro, com certeza. Ou seja, ninguém está preocupado com essa desigualdade. Claro. Mas o problema é a pobreza. E acho que esse é o grande desafio do século XXI, é como manter as democracias liberais e, ao mesmo tempo, integrar novamente no contrato social, digamos assim, os que estão a ser deixados para trás. Absolutamente, subscrevo com muito entusiasmo o que disseste. Eu tenho de mim para comigo, e é isto que me faz liberal. É uma das coisas que me faz liberal. Há questões práticas também. Paulo, só um minuto, eu vou ter que ligar isto à corrente, que eu estou a ficar sem... Só um minuto. Não, estás à vontade. Ok. Agora sim. As coisas são o que são. Como dizem os locutores da televisão, contratempos de quem faz o direto, não é? Exatamente. E o repórter é um bom repórter. Zé João, de facto, é isso. Disseste-me, atiraste-me há pouco que eu seria conservador. Pois sou, mas porque de facto eu acho que é aquilo que Thomas Sowell designa por a visão restrita e a visão irrestrita. Constrained e unconstrained. E, de facto, há pessoas que têm uma visão irrestrita do mundo e da realidade que as faz cair em utopias e em ideias peregrinas. E, de facto, mas eu sou liberal porque eu considero, acho que desde miúdo, que a igualdade é uma abstração. Comparaste ao Cristiano Ronaldo, não são comparáveis, são realidades incomensuráveis. O próprio Sowell, costumava dizer que não há duas pessoas iguais. Um homem não é igual a si próprio em dias diferentes. Mas a liberdade, portanto, sendo a igualdade uma abstração, eventualmente desejável se despontar espontaneamente, não é? A liberdade não é uma abstração, a liberdade é real, a liberdade é mensurável. A igualdade poderá ser mensurável aqui e ali, mas chegamos a disparates hoje em dia de pessoas compararem, dizerem que a Serena Williams é, por ser mulher e por ser negra, é mais desfavorecida do que o senhor que vive debaixo da ponte, porque é homem e porque é branco. Portanto, são noções de igualdade que, de facto, só podem redundar no ridículo. Mas eu gostaria que tu nos dissesses da tua justiça relativamente... Tu trouxeste aqui dois enormes conceitos que davam muito tempo de conversa, mas um deles é esta fratura, a fratura entre os que estão por dentro e os que estão por fora. Os teóricos comunistas e pós-marxistas falavam dos haves e dos have-nots. Recentemente, o David Goodhart escreveu um livro que tu conhecerás, The Road to Somewhere,
E ele fazia uma distinção muito interessante, que eu acho que tira uma fotografia muito boa à nossa realidade atual, entre os anywheres e os somewheres. Os anywheres são, de facto, essa elite mais cosmopolita, que tem esta ideia de que os direitos humanos são universais, que valem em todo lado, valerão em África, valerão no mundo islâmico, na China, na Rússia, quando de facto isso, pronto, é o que é. São pessoas que tão bem se sentem em Singapura, como no Porto, como em Lisboa, como em Nova Iorque, como em Londres, e não têm, e estão de facto, de certa maneira, desenraizadas. E depois há as outras pessoas, que são os somewheres, aqueles que pertencem a um lugar, que pertencem a uma cultura que não querem abdicar dela. Eu vejo hoje em dia que esta dicotomia não se sobrepõe bem à dicotomia clássica entre os que têm e os que não têm. Porque há muitas pessoas que não têm, mas são anywheres, que vão viver para qualquer lado e que comungam de uma série de valores. E há pessoas que, de facto, são bem-aventuradas em termos financeiros, mas que são mais conservadoras e pertencem a um lugar. E isso vê-se hoje em dia, viu-se na eleição, viu-se no referendo do Brexit, viu-se na recente eleição do Boris, viu-se na primeira eleição de Donald Trump e viu-se agora nesta campanha para as presidenciais de 2020. Quais são para ti as linhas de fratura, de facto, entre aqueles que correm por dentro da curva e aqueles que correm por fora da curva? Isto vai muito para lá do socioeconómico, não é? Ou vai muito para lá do económico. O grande problema, um dos problemas da teoria marxista é precisamente a redução dos processos, materialismo. Todo o processo histórico às condições materiais. E, portanto, quer dizer, basicamente Marx nunca dissipou que, na realidade, não só isso não era determinante, como entre a revolução ou o aburguesamento, muito provavelmente o proletariado optaria pelo aburguesamento. Ou seja, as pessoas, perante a oportunidade, perante a revolução ou perante a melhoria das suas condições de vida e a participação nas sociedades afluentes do Ocidente, as pessoas optam pelas sociedades afluentes do Ocidente. Ou seja, é quase como se disséssemos a revolução é um entretenimento de intelectuais. Sim. Exatamente como no maio de 1968. Exatamente. Ou seja, os operários não estavam nas ruas. Quem estava nas ruas eram os estudantes, eram os intelectuais, e, portanto, e é por isso que quando o Pasolini, que era comunista, escreve o seu famoso ensaio sobre o maio de 1968, ele faz uma pergunta, mas afinal aqui quem é que são os operários? Qual é a working class aqui? São os polícias. E, portanto, eu estou do lado dos polícias. E portanto, essa é a primeira fragilidade das 1000 fragilidades do sistema marxista, mas esta é a primeira grande fragilidade, ou seja, é uma incapacidade de perceber a psicologia humana. As pessoas entre a revolução ou entre a melhorarem a sua condição, como dizia o Adam Smith, as pessoas preferem melhorar a sua condição. Com certeza. Portanto, este é o primeiro ponto. Mas quando eu estou a falar desse fosso, não é um fosso apenas económico, é um fosso social, cultural, simbólico. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, nos 30 anos seguintes, 40 anos seguintes, as classes médias, e eu aqui nas classes médias também estou a incluir a classe trabalhadora, precisamente por esse fenómeno de aburguesamento, porque passaram as classes trabalhadoras, todas as classes médias participaram no mesmo processo, umas melhor, outras pior, mas faziam parte de uma mesma experiência. Eles faziam parte da mesma experiência de pertença, digamos assim. Isto significava várias coisas. Significava não só do ponto de vista económico, do ponto de vista cultural, puderam educar-se, puderam estudar, do ponto de vista até simbólico, eram reconhecidas socialmente, etc. O que se passou é que, neste momento, esse processo de envolvimento social, cultural, económico, simbólico deixou de funcionar. E quando aqueles que se integraram muito bem nesse processo, independentemente de serem ricos ou pobres, olham para aqueles que ficaram para trás, não reconhecem qualquer valor ou qualquer estatuto
aos deploráveis, aos atrasados, aos racistas, aos isto e aos aquilo. E, portanto, quando eu estou a falar desse fosso, é um fosso que não é apenas económico, mas é um fosso em variedíssimas dimensões. E é exatamente por isso que, se Joe Biden vencer esta eleição, ele vai vencer a eleição por variedíssimos motivos, mas um dos motivos é que, ao contrário de Hillary Clinton, que não mostrou nenhuma espécie de humildade na forma como se dirigia ao seu próprio povo, porque ela não estava a falar do povo estrangeiro, nem estava a falar de extraterrestres, estava a falar do seu povo. Ao contrário de Hillary Clinton, Joe Biden foi à cintura da ferrugem. Ele conhece o que é aquela ele é de Scranton, Pennsylvania, não é? Ele foi à Pensilvânia, ele foi ao Wisconsin, ele foi ao Michigan, ele tratou os norte-americanos como iguais. E isso vai fazer, em princípio, enfim, nós ainda não temos os resultados finais, mas faz a diferença, vai fazer a diferença, obviamente. Sim, portanto, tu tens de ti para contigo que, basicamente, um democrata nos Estados Unidos só não tem que cometer erros crassos, que ganha sempre? Eu diria que neste momento há uma inversão quase de papéis, até do ponto de vista da simbologia ideológica, ou seja, a esquerda e a direita nasceram na Revolução Francesa por uma mera coincidência espacial. Na Assembleia Constituinte, aqueles que eram favoráveis à causa monárquica, ao antigo regime, sentaram-se à direita do rei. E aqueles que eram contrários sentaram-se à esquerda do rei. Significa que, enfim, grosso modo, a direita está identificada com a ordem, com o privilégio, enquanto que a esquerda está com o desafio à ordem, desafio ao privilégio, etc. É evidente que esta coincidência espacial é uma coincidência que, de facto, foi uma coincidência, mas que vem entroncar numa tradição que é mais longa do que propriamente os 250 anos da Revolução Francesa, porque esquerda e direita, na história da cultura, sempre tiveram significados muito precisos, ou seja, Jesus Cristo crucificado, o bom ladrão à direita, o mau ladrão à esquerda. Jesus vai ascender aos céus para se sentar, ele não vai sentar à esquerda do Pai, vai sentar à direita do Pai. Ou seja, obviamente que havia todo um património simbólico que tende a atribuir à direita, de certa forma, o bem, a ordem, o princípio, e à esquerda o desafio a todos estes valores. Portanto, o que aconteceu na Revolução Francesa foi uma coincidência que foi reforçada por uma história simbólica e conceptual que é muito anterior à Revolução Francesa. Neste momento se está a passar nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, o caso da Inglaterra também é um caso, é que nós estamos a ver que os partidários do privilégio, da riqueza, do conhecimento, etc., se situam essencialmente à esquerda. Uma esquerda que é cada vez mais metropolitana, que é cada vez mais que está cada vez mais integrada e bem integrada na economia do conhecimento, etc. Enquanto que a direita, estranhamente, é essencialmente uma direita que está ligada aos mais desfavorecidos, aos mais pobres, aos mais rurais, aos sem diplomas universitários, etc, etc. Portanto, há uma inversão. O que eu acho é que existem aqui dois desafios. O desafio para a direita americana, e quando eu estou a falar da direita americana ou da esquerda americana, também estou a falar da esquerda e das direitas ocidentais, porque obviamente nos Estados Unidos temos o espelho do mundo. Sim, sim, claro. O grande desafio para a direita americana é, evidentemente, reconquistar as classes urbanizadas, educadas, etc, etc, etc. Enquanto que o grande desafio para a esquerda americana é precisamente lembrar-se dos deploráveis que foi abandonando, foi esquecendo e foi deixando para trás. Sim, isso é muito interessante. O que é que achas de uma ideia que também me tem acometido? No Reino Unido não se faz uma distinção tão económica entre as classes médias, a classe trabalhadora, a classe média e a classe alta. Faz-se uma divisão, de certa maneira, muito mais cultural, que eu acho que é muito mais interessante e acho que é muito mais expressiva nos dias que correm. Lá, na parte menos favorecida, teremos a classe trabalhadora e até a classe não trabalhadora.
Depois teremos a classe alta, que será, se calhar, na lógica marxista, os detentores dos meios de produção, pois com certeza. Mas depois há ali uma classe intermédia que não é tanto, portanto, não são aqueles que estão no meio da curva de Bell dos rendimentos. Portanto, são pessoas que, ou porque ingressaram nas profissões, ou porque têm determinada formação superior, ou porque comungam de uma certa, pertencem a uma certa denominação religiosa, ou seja, calvinista, seja o que for, desdenham das classes mais elevadas porque são ociosos, porque são pouco produtivos, porque são até libertinos nos valores, e desdenham das classes trabalhadoras porque não comungam de uma certa cultura, não poderão ser sujos, poderão ser deploráveis, mas de facto quem acaba por ser mais puritano e quem se tenta demarcar mais, quer de uns, quer de outros, é esta tal classe média que desdenha de todos. Desdenha de todos. Esta classe média que se considera moralmente superior, apesar de saber que é socioeconomicamente muito inferior a uns e se calhar mesmo em termos de amor e de níveis de felicidade muito inferior a outros, mas acaba por, de certa maneira, impor pela diferença a sua individualidade. É uma classe que se calhar isto não tem comparação com o que existe, com a divisão que se costuma fazer no resto do mundo, não é? Sim. E nós temos isso, não é? Quer dizer, nem que uma pessoa trabalhe para o Starbucks se tiver um mestrado em História da Arte, eu sei que é uma área que te é cara, mas pode ganhar o salário mínimo, mas de facto já pertence a essa classe média por outras questões que não simplesmente a questão económica. Para, neste momento eu acho que a divisão, até já, a divisão mais expressiva já nem é sequer entre esquerda e direita. A divisão mais expressiva é curioso porque o António Araújo tem um livro que é sobre a direita em Portugal e é um livro interessante porque ele capta um ponto que é um ponto muito importante e que é também extensível a outros países. A ideia de que a grande diferença hoje é essencialmente não uma diferença ideológica, mas é, digamos assim, uma diferença de classe, entendendo-se por classe, não o mesmo que Marx entendia, mas a ideia de que existem aqueles que pertencem a uma elite metropolitana e podes encontrar gente que é de esquerda ou de direita, mas que na verdade até são bastante indistinguíveis entre si. Eu lembro que uma vez o Vasco Lido Valente escreveu um artigo em que ele dizia eles vestem-se da mesma forma, falam da mesma forma e comem as mesmas porcarias. É um bocado a ideia de que é um bocado indiferente, se eles são de esquerda ou de direita, eles são iguais. E depois, do outro lado, estão aqueles que não fazem parte. Que podem ser tanto de esquerda como de direita, mas não fazem parte. No fundo é isso. E eu acho que esta é, sem dúvidas, a divisão mais importante do nosso tempo. Isso vê-se, por exemplo, nas causas identitárias. Exato. A esquerda metropolitana batalha por essas causas identitárias e a direita metropolitana também batalha, porque até é uma forma de lucrar com isso. Não é? Todas as companhias que se mostram sensíveis às questões da identidade. Exatamente. E aí vê-se o oportunismo, no sentido pleno da palavra, o oportunismo do capitalismo. Ou seja, Black Lives Matter, fine by me. Claro. Direitos LGBT, fine by me. Ou seja, quer dizer, tanto faz. E portanto, se as pessoas acham que as questões de identidade são as questões decisivas do nosso tempo, não são, porque, em primeiro lugar, elas só preocupam uma minoria. Mas, em segundo lugar, porque elas nem sequer dividem a esquerda e a direita metropolitanas, porque ambas concordam, se não com os fundamentos, pelo menos com a importância da visibilidade dessa questão. Portanto, a diferença não é uma diferença que se situa entre os insiders e os outsiders. É um bocado isso. E eu acho que essa é a grande diferença. E é uma vitória da extrema-esquerda, porque, dir-me-ás tu, eu considero que é uma vitória da extrema-esquerda,
esta ideia de se ter conseguido, e esta arte de se ter conseguido superar esta dicotomia entre esta dicotomia emergente da detenção dos meios de produção, esta dicotomia marxista, passou por via do Gramsci, principalmente por via do Marcuse, e tu já não o referiste por nome, mas esta ideia de que a classe média, aqueles que o Saul Alinsky designava por aqueles que não têm, que têm um pouco, mas querem ter mais. Os have a little, want some more. Que se acaba por mesclar na unidimensionalizar no aparelho da sociedade, acaba por se amansar, digamos assim, e essa classe média e mesmo as classes baixas, os que têm um pouco, nunca irão fazer a revolução. Então a maneira de fazer a revolução é arrebanhar aqueles que Marx designava como lumpen proletariado, aqueles que estão completamente fora do sistema, para que venham bater contra o sistema vindos de fora. Sim, Eles têm um desprezo por essa classe média também por parte da extrema-esquerda, não é? Sim, repara, hoje o que tu vês, o que é hoje a discussão política, sobretudo a discussão política mediática, não é aquela que é real, Exatamente, concordo. Aquela que dói continua a doer, porque aquela que dói é feita por pessoas que se levantam às 5:30 da manhã, que têm que apanhar um barco, que depois não aparece o barco, não tem outra forma de se movimentarem, recebe miseravelmente, em vidas absolutamente miseráveis. Essa é a realidade. Mas a discussão mediática é aquilo que o Freud designava como o narcisismo das pequenas diferenças. Não é? Na realidade, as pessoas já não estão a falar sobre nada. Então, é simplesmente uma discussão sobre o vazio, não é? Sobre pequenas conquistas simbólicas, em que, no fundo, há uns que sinalizam a sua virtude e há outros que sinalizam a sua virtude atacando quem sinaliza a virtude. Ou seja, é uma caixa de ressonância onde está lá toda a gente que, na verdade, não é ninguém. E esse é e isso, como é que é possível medir que as coisas estão realmente assim? Há um teste que é um teste infalível, que é o teste das 6 horas da manhã, que é quando as pessoas, depois de uma eleição americana, ou depois do Brexit, ou depois de uma grande eleição desse género, ligam a televisão, acordam, porque vão trabalhar, não é? Não ficaram toda a noite nas redes sociais, porque têm que trabalhar realmente, não é? Então, acordam às 6 da manhã, ligam a televisão e perguntam-se, mas como é que isto é possível? Porquê? Porque toda a discussão que foi feita nessa câmara fechada, onde existe o narcisismo das pequenas diferenças, mas onde todos, na verdade, estão de acordo com todos, acaba por colidir de forma espetacular com a realidade. E, portanto, hoje as pessoas falam muito da crise do jornalismo, da crise da televisão. Essa crise só se explica por um motivo. É que grande parte dos jornalistas, grande parte dos comentadores, estão a falar para uma sala vazia. Já não está ninguém a ouvi-los. Aliás, o que se passou, as pessoas, claro, agora toda a gente está a atacar as sondagens. Claro, as sondagens nos Estados Unidos voltaram a falhar com um estrondo, mas é preciso lembrar o que se passou nos últimos 4 anos, a histeria que foi depois da eleição de Trump e a ideia de que nestas eleições ele ia ser despachado, humilhado e esquartejado e etc. Ia ser feita justiça. Ia ser feita justiça. E porquê? Já está, porque as pessoas estão a falar umas para as outras, mas já não está ninguém a ouvi-las na sala. As pessoas não votam de acordo com aquilo que as pessoas dizem na televisão ou escrevem nos jornais. E na internet? Nem na internet. Nem na internet? Nem na internet, ou seja, eu acho que houve um estudo que foi feito muito recentemente na Grã-Bretanha, em que se chegou à conclusão que 50% do conteúdo que é colocado nas redes sociais é produzido por 12% dos eleitores. Sim. Ou uma seja, espécie de distribuição de Pareto, não é? Sim. Ou seja, exato. Ou seja, no fundo, a discussão política, mediática, outra vez, está capturada por uma minoria. Sempre. As pessoas lá fora estão-se nas tintas. Sempre. Não tem serviço para nada. Porque Falar... têm que pagar contas, têm que pôr os filhos a estudar, querem ter jantar, querem
querem uma vida decente e digna e querem, portanto, quer dizer, não interessa para nada. Claro. Querem aquilo que no jargão americano se designa, no jargão político americano se designa de kitchen table issues, assuntos de mesa de cozinha, não é? Exatamente. É a mesma coisa no Brasil. Exatamente. Eu estive no Brasil no ano em que o Bolsonaro foi eleito e eu percebi imediatamente que ele ia ser eleito. Quem acha que um país que tem 50 mil homicídios por ano, corrupção por todo lado, desigualdade de meter dó, desigualdade no sentido de pobreza, de meter dó, exatamente. E que o país não vai ter um sulavanco revolucionário, porque é isso que estamos a falar, vive na lua. Vive completamente na lua. E a única coisa que as pessoas fazem é vir publicamente para as redes ou para as televisões ou para não sei o quê, mostrar a sua virtude. Que o Bolsonaro é isto e é um vulgar. Já sabemos disso. E daí? Sim. Isso não é pensar politicamente. Sim, sim, sim. É o narcisismo das pequenas diferenças. Sim, sim. E esse narcisismo, tu falaste da sinalização da virtude, esse narcisismo, conhece o Gad Saad, o psicólogo evolucionista canadiano. Pronto, ele é um tipo muito interessante. Ele é um judeu libanês de língua árabe que fugiu nos anos 80 com a família para o Canadá e, entretanto, é um tipo muito giro. E ele escreveu um livro recentemente, A Mente Parasitada, qualquer coisa assim, não está traduzido para português. E ele faz uma distinção muito interessante entre o tal virtue signaling, ou sinalização da virtude, o arvorar da virtude, o alardear da virtude, e a costly virtue, a virtude cara, a virtude que sai cara. Esta sinalização da virtude é precisamente isso, e um sujeito considera-se superior ao outro se atacar digamos, quase os símbolos religiosos do outro. Ou seja, se uma pessoa disser que o Trump é isto, que o Trump é aquilo, um eleitor do Trump está-se subliminarmente, está a subcomunicar que é superior a um eleitor do Trump. Está, de facto, em vez de deixar uma nota no saco das esmolas, larga para lá umas moedas para fazer mais barulho, não é? É gratuito, faz bem ao ego, afaga, confere algum estatuto social. Na outra virtude, a verdadeira virtude, a virtude que tem custo, que tem preço, ele coloca acidentes evolutivos, por exemplo, a cauda do pavão. Apavoa, olha para o pavão, e quanto mais frondosa for a cauda, mais, por um lado, ele está sujeito a ser vítima de predadores, porque a cauda é tão... porque a cauda, de facto, lhe dá um handicap em caso de ter que fugir, mas ali está um tipo corajosíssimo a mostrar o seu leque fantástico. Ora bem, mas há ali um custo associado. Essa é que é a verdadeira virtude. Não é a virtude de dizer Trump nunca mais. A verdadeira virtude está, de facto, nos atos e está no valor de que o virtuoso abriu mão para que essa virtude seja patente. Não é, a virtude não é um fim em si mesmo, obviamente. Não é? Sim, é absolutamente verdade. É verdade. Consequência. No fundo é a velha ideia, o Aristóteles costumava dizer, a virtude é tímida. Exatamente. É a noção de que a única virtude que interessa é aquela que não se publicita como virtude. Claro. E é aquela que normalmente tem um preço. Agora, evidentemente, quando uma pessoa aparece a dizer Trump é isto, Bolsonaro aquilo, não há nenhum preço a pagar. Pelo contrário. Exatamente. É um preço a cobrar. Exatamente. E, portanto, e até do ponto de vista pessoal, falando do meu ponto de vista pessoal, enfim, pode haver exceções, mas eu nunca as encontrei. E sempre por trás de uma máscara virtuosa, eu sempre encontrei grandes falhas de caráter. É como se houvesse um mecanismo de compensação entre a máscara e o rosto. E eu sempre desconfiei muito de pessoas que são publicamente virtuosas. Pela minha experiência, por trás da máscara, normalmente está um canalha. Normalmente.
Eu segundo. Mas admito que a vida ainda me vá proporcionar a oportunidade de pôr em causa essa asserção. Uma unidade perfeita entre a máscara e o rosto, mas não. Até hoje nunca encontrei. Porque a virtude é tímida. Sim. Zé João, tu achas que estamos a ter uma conversa extraordinariamente populista? Há de haver quem venha dizer que estamos a ser muito populistas porque não estamos a falar suficientemente mal do Trump e do Bolsonaro e das pessoas que votam neles. Eu aproveitaria para te perguntar se nos pudesses explicar o que é isto do populismo, porque é um conceito também muito indeterminado, não é? E polissémico e... Sim, o populismo moderno, na realidade, faz parte da vida de qualquer democracia. E, normalmente, o populismo é um sintoma febril de alguma coisa que não está a funcionar numa democracia. E, portanto, e aqui, uma vez mais, existem dois caminhos. Ou tu ficas a insultar o populismo, os populistas, isso pode fazer bem, até do ponto de vista, podes soltar o stress e a neura, etc. Depois existe um outro que é tentar perceber o populismo. E aquilo que nós sabemos na história contemporânea é que existiram vários momentos populistas que não só foram muito importantes para o desenvolvimento da própria democracia liberal. No caso dos Estados Unidos, tem uma grande tradição populista, é o caso mais importante, ou seja, o populismo e o Partido Populista surgem em finais do século XIX, sobretudo nos agricultores ali da zona das grandes planícies, toda aquela região, que estão contra a imigração, em primeiro lugar, porque a imigração faz baixar os salários, o preço da mão de obra. Coisa que, perdoa-me a interrupção, coisa que ainda em inícios de 2016 Bernie Sanders dizia. Sim, claro, mas depois disse. É o mesmo problema das discussões sobre a imigração. As pessoas hoje já não discutem a imigração porque as elites mediáticas querem continuar a poder pagar à empregada sem descontar para a segurança social. Claro. Quem realmente sente o problema da imigração não são as elites, obviamente. Quem sente são aqueles que têm que disputar os mesmos recursos, disputar os mesmos trabalhos e, portanto, sentem a imigração como uma ameaça aos seus próprios rendimentos. Absolutamente. Aliás, ficou famosa, se me permites, ficou famosa uma senhora velhinha na BBC, velhinha, mas muito bem vestida e muito bem arranjada, na BBC, relativamente ao referendo do Brexit e ao processo do Brexit, já não me lembro exatamente em que momento foi, em que ela pergunta, mas quem é que nos vai servir o café no Pret-a-Manger? Claro, evidentemente. Se querem fechar as fronteiras, quem é que nos vai servir o café? Pelo amor de Deus, vocês estão malucos. Evidentemente. E é exatamente por isso que, por exemplo, quando vemos, por exemplo, alguém como Trump, que acabou por aumentar a votação que ele tinha entre os latinos e entre os negros. Sem dúvida. Que é possível, uma coisa assim, que eles não percebem que ele é racista e misógino e não sei quantos, e quer fazer um muro. Bem, os latinos são os primeiros a querer um muro. São os primeiros. Eles fugiram. Porque não querem concorrência da imigração ilegal que faz baixar os seus próprios salários. Bom, mas estava-te a dizer, os movimentos populistas finais do século XIX eram contra a imigração e queriam várias outras coisas, como uma possibilidade de poderem transportar os seus produtos agrícolas sem pagar taxas por isso, etc, etc, etc. Uma série de coisas. E o que acontece é que os Estados Unidos sempre tiveram uma grande capacidade para observar os fenómenos populistas e integrar esses fenómenos, racionalizando-os, na discussão política mainstream. Ou seja, o Partido Democrata fez isso em finais do século XIX. O populismo voltou a surgir depois, na década de 30, sobretudo com a Grande Depressão, quando começaram a surgir, por exemplo, o Huey Long, por exemplo, que acabou assassinado, começou a chamar a atenção para a situação de desespero profundo em que estava a população americana depois do crash. O que é que aconteceu? O que aconteceu é que Roosevelt soube integrar as preocupações populistas no seu New Deal e na forma como ele enfrentou a Grande Depressão. Na década de 60 a mesma coisa, ou seja, surgiram populistas como
o Wallace, George Wallace, que queriam uma maior liberdade económica, menos burocracia de Estado, menos etc. Isso foi muito bem integrado pelo Partido Republicano e acabou por ter depois um desenvolvimento com a candidatura do Reagan. O que aconteceu agora foi que a agenda que o Trump trouxe de forma radical, do salto, daquilo que a gente já sabe, essa agenda era uma agenda que estava a ser sinalizada por vários movimentos populistas desde a década de 90 e a que nem democratas nem republicanos prestaram a menor atenção. Ou seja, pela primeira vez na história democrática dos Estados Unidos, não houve uma ligação entre os sinais, entre a febre e uma tentativa de resolver o problema. E o que é que isso acontece? Acontece com a vitória da liderança de Donald Trump em 2016. Isto passa-se um pouco por toda a Europa e por todo o mundo. Ou seja, há uma sinalização, mas essa sinalização não é acompanhada por trabalho político consequente. E o que normalmente acontece é que quando a febre não é resolvida a tempo, não se presta atenção a esse sinal, o que vai acontecer a seguir é um agravamento da doença, como é evidente. Isso está-se a ver também em toda a Europa, ou seja, quando questões de segurança, quando questões de imigração, quando tudo isso é, por assim dizer, quase ilegalizado do discurso público, isso vai acabar por reemergir pela porta do cavalo, independentemente do cavalo se chamar Orbán ou se chamar Le Pen. Ou seja, a responsabilidade última é das lideranças políticas que deviam ser responsáveis e que pura e simplesmente ignoram esses sinais. E como é que é possível ignorarem esses sinais em democracia? Ou seja, não são eleitos, não existe aqui um vínculo de responsabilidade, um vínculo de fidúcia entre aquele que é eleito e aquele que o elegeu, e mesmo, como diria o Scruton, será que aquele que é eleito não tem que honrar aquilo que ele designava como esta primeira pessoa do plural? O Scruton dizia, paz à sua alma, dizia que que é este nós, entre o nós, que são aqueles que votaram no eleito, aqueles que não votaram no eleito, são todos este nós, que faz com que amanhã vota-se num, não há problema, no dia seguinte vota-se noutro, não há problema. É isto que nos faz superar e amortecer este risco das revoluções. De facto, tu como conservador já referiste isso, os conservadores entendem isso. Tem que haver um nós qualquer que nos amorteça. E às vezes, aquilo que eu vejo hoje em dia é que, a pretexto da fuga ao populismo, os eleitos sentem-se perfeitamente legitimados para esquecer uma grande parte da população e para os expulsar do nós. Outros tempos houve que expulsar-se-ia os pobres, expulsar-se-ia aqueles que não tinham estudos, não tinham bens, não tinham influência. Hoje em dia, expulsa-se por causa da opinião ou por causa da... Sim, mas o problema é que isso tem a ver com aquela que foi a dinâmica política, sobretudo pós-Segunda Guerra Mundial. Ou seja, como eu dizia ainda há pouco, quando no início da democracia liberal, ou seja, isso começa nos Estados Unidos e depois acaba por se alargar à Europa, há esse entendimento de que era preciso contar com os dois elementos, ou seja, com um elemento do demos, um elemento popular, mas que esse elemento popular deveria ser complementado por um elemento, à falta de melhor palavra, um elemento aristocrático ou mais elitista, na forma de várias instituições independentes. Isto é uma ideia antiquíssima, é uma ideia que vem de Aristóteles, do regime misto, vem depois dos republicanos romanos, ou seja, a ideia que, no fundo, só é possível ter um regime minimamente equilibrado quando é possível juntar ou ter uma arquitetura institucional onde o demos, mas ao mesmo tempo a elite, possam equilibrar-se. E o que se passou depois da Segunda Guerra Mundial é que toda a arquitetura política do pós-guerra passou a olhar para o demos com desconfiança.
para não dizer já repulsa, porque se entendia que a catástrofe que tinha acontecido na Europa tinha sido uma decorrência do chamado do homem democrático, do homem das massas. A ideia de que, no fundo, enfim, Hitler chega ao poder por via democrática, ou seja, começou a haver uma hostilidade profunda à democracia. E uma hostilidade começou a ganhar quase ressonâncias platónicas. A ideia de, no fundo, os cidadãos são um bando de analfabetos, ignorantes, etc, etc, etc. E, portanto, são as elites, e exclusivamente as elites, que devem governar. E porquê? Devem governar porque são as mais preparadas, etc. De tal forma que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, a profusão de livros que foram publicados, onde se tentava sugerir formas alternativas à democracia liberal. A ideia de que, no fundo, nossas democracias deviam evoluir para formas mais sociocráticas, ou seja, a ideia de que só os mais sábios e os mais sabedores é que devem poder votar, ou então as pessoas que quiserem votar devem tirar uma licença para votar, digamos assim, da mesma forma que nós tiramos uma licença para poder conduzir, ou seja, a ideia de, no fundo, tornar mais difícil que o povo possa ter uma palavra neste assunto. Há um caso, aliás, de um politólogo americano que escreveu um livro que se intitula precisamente Against Democracy, em que ele propõe uma forma, um novo arranjo, uma espécie de sofiocracia, em que, por exemplo, se eu ainda me lembro bem, em que ele diz que, por exemplo, pessoas que tenham, por exemplo, uma formação superior devem ter direito a 2 votos, pessoas que não têm devem ter direito a 1 voto, etc. Como é evidente, isto é apenas a expressão de uma espécie de preconceito democrático que emergiu depois da Segunda Guerra Mundial e, no caso, por exemplo, de todas estas propostas, quanto a mim, falham à partida porque são propostas absolutamente revolucionárias, ou seja, é curioso porque o autor deste livro, Against Democracy, ele consegue antecipar todo o tipo de contra-argumentos à sua própria proposta, mas não consegue antecipar aquele que é o argumento mais básico, é que uma proposta destas levava a uma situação revolucionária. Com certeza. A ideia de excluir mais de metade da população do direito de voto, ou então dar-lhes 1 voto, mas dar aos outros 2 votos, uma situação potencialmente revolucionária. E isto que é evidente, é a única coisa que não lhe era evidente. E, portanto, eu diria que o equilíbrio que os pais fundadores dos Estados Unidos tentaram estabelecer entre o elemento popular e o elemento aristocrático foi desequilibrado no pós-Segunda Guerra Mundial pela preponderância do elemento elitista e pela exclusão do elemento popular. Eu acho que isto não vai funcionar. Eu acho que, pelo contrário, o que isto vai levar é uma reação popular, como aliás nós já estamos a ver. Ou seja, eu não conheço nenhuma alternativa que não passe por uma democracia liberal equilibrada, onde o elemento popular e o elemento representativo, elitista, aristocrático, etc., ambos estejam presentes. E eu também não. Mas existem formas ainda mais exóticas de governo que já estão implementadas, que se calhar agora durante 4 anos sofreram um revés, mas existe outra forma de superar esse convênio entre eleitores e eleitos através de formas de layers, de camadas de governação supranacional. Precisamente aquilo a que Scruton também se referiu e contra o qual ele se insurgiu nos últimos anos da sua vida, contra a União Europeia, contra as Nações Unidas, não tanto porque fossem forças para o mal, mas porque eram forças que alisavam esse convênio e que alisavam esse convênio nascido do Estado-nação. Esta confiança recíproca, este amor recíproco, que não é baseado, quer dizer, estamos aqui a falar, ele afirmava-se a favor das nações,
Mas não era um nacionalismo étnico, era um nacionalismo cívico. Aquele que pertence, aquele que gosta, aquele que... Não tanto aquele que tem orgulho na sua nação, porque o orgulho é estúpido, disse-o, mas aquele que tem gratidão, que tem pertença, que tem calor. É uma bela observação. Sim, é uma bela observação e, de certa forma, vem exatamente no seguimento do que estava a dizer anteriormente, ou seja, depois do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, houve uma espécie de ilegitimização do elemento popular, mas, ao mesmo tempo, houve também uma tentativa de ilegitimação do elemento nacional. Pois. E o argumento do Scruton parece-me que é até dos argumentos mais importantes que o Scruton faz, é a ideia de que é a questão que ele coloca, mas é uma questão do ponto de vista filosófico, é uma das questões mais interessantes, é a ideia de será que é possível existir democracia sem existir Estado-nação? É essa a minha questão. E o Scruton diz que não, e eu acho que ele diz bem, porque o que ele, no fundo, a argumentação dele, que eu acho que vai ao ponto, é a ideia de que antes de existir qualquer processo democrático, é muito importante que o demos se sinta parte de uma mesma experiência partilhada. Ou seja, e é isso que nação significa. Ou seja, nós sentimos-nos parte de uma mesma experiência histórica, linguística, cultural, etc. Ou seja, nós somos uma comunidade de vizinhos, não uma comunidade de estranhos. E o que o Scruton diz é que se nós perdermos esse elemento pré-político, se nós perdermos o elemento nacional, o que acontece é que passaremos a ver o resultado de qualquer eleição da mesma forma que sociedades que estão divididas por etnias ou religiões ou por outro tipo de identidades, nós passaremos a olhar para as eleições da mesma forma que elas olham para as eleições. E, nesse sentido, o Scruton utiliza uma imagem, que é a imagem de... E aí nós deixaremos de ter one man, one vote, passaremos a ter one man, one vote, one time. Ou seja, a ideia de que o resultado de uma eleição, se a pessoa que for eleita não for necessariamente a pessoa que eu estimo, eu encararei esse resultado não como um resultado circunstancial, de alguém que não partilha as minhas ideias e que eu não partilho as ideias dela, mas que, apesar de tudo, fazemos parte da mesma tribo, portanto, fazemos parte de uma mesma experiência comum histórica e, portanto, quem sabe, na próxima eleição, talvez as minhas ideias possam vingar, etc. Mas passemos a ver o resultado de uma eleição que não nos satisfaz como uma declaração de guerra, como a vitória de um inimigo e o inimigo tem que ser destruído. E, portanto, o que se está a passar no entender do Scruton é que a erosão do elemento nacional, o apagamento do elemento nacional, faz com que as nossas sociedades, que eram sociedades de vizinhos, que concordavam em discordar, se transformem em sociedades de inimigos. E no entender do Scruton não é possível que uma democracia se sustente por cima não de uma tribo, mas de várias tribos que se guerreiam e que encaram o resultado democrático de uma eleição como uma declaração de guerra de uma tribo à outra tribo. Eu acho que este é um dos pontos mais importantes. Enfim, o Scruton, ele desenvolve esta ideia de forma muito inteligente, muito sofisticada, e aliás esta ideia é estendida até para explicar o radicalismo islâmico nas sociedades ocidentais. Ou seja, a ideia de que, de facto, se não existe nenhum neonacional, se existe um vazio de valores, um vazio de cidadania, digamos assim, isto vai fazer com que, sobretudo os imigrantes de segunda geração, terceira geração, para preencherem esse vazio, regridem à pureza dos seus códigos, dos seus ideais, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com os seus pais, que queriam essencialmente pertencer às sociedades ocidentais e fazer parte, no fundo, destas comunidades de vizinhos, digamos assim, unidas pelo elo da cidadania. Entender do Scruton, o vazio das nossas sociedades convida a que o radicalismo preencha esse vazio.
Aliás, ele até vai mais longe, ele diz, é exatamente por isso que nós encontramos todos estes problemas na França, na Bélgica, etc., mas não encontramos o mesmo tipo de problema nos Estados Unidos, onde, apesar de tudo, o elo da nacionalidade é um elo muito presente. Bom, mas isto já era uma conversa muito mais longa. Mas a questão aqui é, apagado o elo nacional, se eu não vejo o outro como, enfim, parte da minha experiência, da minha história, da minha língua, etc., deixa de haver o cimento onde assenta a democracia liberal. Eu concordo, João. Mas eu tenho de mim para comigo que um bocadinho, não tanto pela letra da nossa conversa, mas um bocadinho pela música da nossa conversa, há muitas pessoas liberais, auto-intitulados liberais, e bem, e com pergaminhos liberais, que vão achar que esta conversa não é assim tão liberal, porque nós estamos a falar de assuntos, independentemente do conteúdo que estejamos a dar ao nosso discurso, nós estamos a falar de assuntos que não são tipicamente tratados por liberais. Eu tenho pertença a um partido político, a Iniciativa Liberal, e a Iniciativa Liberal pugna pela liberdade política, pela liberdade económica e pela liberdade social. E aquilo de que nós estivemos a falar hoje é uma coisa que eu não sei se por acaso, se de propósito, não é assim muito tida em conta. Nós estivemos a falar principalmente de cultura. E a cultura e o liberalismo às vezes chispam quando entram em contacto. Muitos liberais não gostam de tratar destas questões culturais porque acham que isto é a coitada dos conservadores. O que é que tu terias a dizer a esses nossos amigos? Eu diria... Não, eu não diria nada. Eu diria que o liberalismo, antes de ser uma doutrina económica, começou por ser uma doutrina não, mas começou por ser uma visão do mundo, uma visão do ser humano, uma visão do papel dos homens na sociedade, e, portanto, o liberalismo é, em primeiro lugar, uma atitude cultural. E é uma atitude cultural que assenta na ideia de que, pelo menos o liberalismo do ponto de vista histórico, assenta na ideia de que os indivíduos podem e devem ser agentes históricos autónomos. E a única forma de poderem ser é pela limitação de poderes arbitrários. Independentemente do poder da Igreja, independentemente do poder ser o poder da Igreja, o poder do monarca, o poder de um tirano, ou seja, a ideia de que, enquanto indivíduos, nós somos dotados de certos direitos e, evidentemente, a única forma de podermos usufruir desses direitos passa, claro, pelo reconhecimento desses direitos, pela limitação do poder arbitrário. E isto é uma visão, do ponto de vista cultural, uma visão poderosíssima, uma visão muito, muito poderosa. E, portanto, quando falamos da parte económica, que é uma parte muito importante, mas é preciso lembrar que quando o Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, ele escreve A Riqueza das Nações depois de escrever a Teoria dos Sentimentos Morais. Ou seja, o Adam Smith era um filósofo moral, ele não era um economista. E, portanto, quando ele está a escrever sobre economia, ele está a escrever sobre economia, mas intimamente ligado a uma visão que é uma visão do que é a natureza humana e do que é o papel da cultura nas relações sociais, etc. E, portanto, o liberalismo tem uma tradição filosófica e cultural riquíssima, que não se resume apenas à economia. Aliás, a economia nem sequer é perceptível sem uma visão cultural que é muito sofisticada e que é muito importante. Obrigado por nos esclareceres isso, João, e por nos teres esclarecido tantas coisas e por nos teres dado, de facto, um vantage point diferente relativamente até aos nossos de liberais, às nossas ideias feitas.
e eu tenho-te a agradecer imenso, em meu nome, em nome próprio, em nome da Mariana, como bem sabes. Espero rever-te em muito breve. In person, preferência. In person, COVID-free. Sim. João, muito obrigado, sinceramente. Eu é que agradeço. A tua disponibilidade. Muito obrigado. As maiores felicidades à Iniciativa Liberal e, enfim, as coisas importantes começam às vezes com coisas pequenas e, portanto, who knows? Who knows? Eu normalmente costumo citar estas duas linhas. Who knows what tomorrow brings in a world few hearts survive? E as pessoas perguntam, Shakespeare. Isso, não, isto é o Joe Cocker. Mas, e, portanto, parecem linhas tiradas do Shakespeare, não é? Sobretudo quando ditas sem música, mas é o Joe Cocker. Portanto, a filosofia... Portanto, who knows what tomorrow brings in a world few hearts survive. Portanto, quem sabe. João, do coração, muito obrigado. Eu agradeço. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.